episódio de hoje, a gente vai falar um pouquinho mais sobre a osteoporose e formas de prevenção e tratamento com foco nutricional. Comigo está aqui a Cássia Esteves, nutricionista, e a gente vai falar um pouquinho sobre a hora do almoço, então a hora do jantar, que é aquela refeição um pouquinho mais rica em proteínas, né, um pouquinho mais ricas em outros elementos, que não só o cálcio, mas que são de extrema importância para a composição da estrutura óssea. A gente tem, para começar, os folhosos, né? A cor verde escura, ela é indicativo de presença de ferro não M, que vai ajudar na coagulação sanguínea, que também é um fator que a gente fala do cálcio pensando na osteoporose. Então, uma preparação que contenha folhosos ou verduras, né, verde escura, ela contém ali já o cálcio como um fator de proteção, de prevenção. A gente lembra também que às vezes nem sempre as pessoas têm a opção de comer salmão todos os dias, né? Ou a gente tem como opção também a sardinha, que é rica em ômega 3, que tem um processo ali já de ação anti-inflamatória. A gente pensa que na composição do almoço ou do jantar, a gente pode brincar. Pode fazer uma sardinha e usar o macarrão como fonte de carboidrato, então a sardinha com macarrão. Sempre pensar que a presença dos vegetais, ela vai facilitar até na questão da mastigação, que já entra também a formação ali óssea, né, a dentição, para que tenha qualidade na mastigação e obviamente eu consigo ter um aporte maior de nutrientes. Quando eu penso ali no salmão, eu posso apresentar ele na forma crua, né, aí já tem as referências ali de preparação e principalmente se eu quiser consumir ele de forma assada, de forma cozida, lembrando que tudo que é apresentado aqui, a forma de preparo, né, a cocção, se vai muito óleo, se vai pouco óleo, vai fazer também diferença no sentido alimentar, né, na composição corporal. Então aqui, Paula, se eu for pegar uma salada de folhosos e eu for comer arroz, feijão e se eu for escolher peixe ou não, eu já tenho aqui uma fonte complementar de cálcio. É interessante também nessa composição a gente lembrar que para uma qualidade óssea melhor, né, a gente tem que ter um componente muscular bem trabalhado. Então, se a gente coloca uma fonte proteica, a gente consegue ter uma qualidade muscular também adequada e quando a gente consegue, além do foco nutricional, a gente começar a estimular ele com treinos, com atividade física, a gente consegue ter um ganho secundário desse osso de melhor qualidade, porque a musculatura, quando ela é bem trabalhada, quando ela é bem estimulada, ela também é indutora de formação óssea, para aquele osso poder suportar aquela tração e aquele movimento muscular. Exatamente. Né? Agora, me tira uma dúvida, é verdade ou é mentira, fato ou fake, que comer couve todos os dias faz mal para a tireoide? Então, acontece que a gente mora, né, a gente reside numa região que a gente não tem acesso a iodo, né? Então ele é colocado no sal. Então a tireoide, geralmente a gente é uma região endêmica de disfunção na tireoide. Mas não é a quantidade que a gente comeria de couve, ela não é tão alta a ponto de influenciar na função do hormônio da tireoide. O que acontece é que o consumo, em geral, de tudo que está aqui, do que foi apresentado no vídeo anterior, é equilibrado. Então, assim, a couve, ela pode ser apresentada aqui, pode ser apresentada no suco, né, no suco detox, mas nenhuma quantidade que a gente vai consumir, a gente não consegue, pela quantidade também de fibras que ela tem, fazer essa alteração na glândula da tireoide. Então, Cássia, então hoje a gente sabe que está muito em voga o paciente ter um acesso fácil ali na farmácia para poder comprar um polivitamínico, às vezes, né, uma suplementação. Você acha que isso é interessante? Porque do ponto de vista médico, eu acho isso extremamente perigoso. Esse excesso nutricional que hoje a gente vem vendo em demasia, né? Assim, a gente sabe as consequências de um excesso de vitaminas no organismo, principalmente a nível renal. E como que a gente poderia diminuir esses processos de suplementação só com base alimentar? Eu sei que primeiro a gente deveria fazer um check-up de o que eu realmente preciso da parte nutricional, né? A gente fazer isso, e isso é algo que a gente já vem fazendo, que o médico está habituado a fazer no seu dia a dia, como dosar algumas vitaminas, alguns eletrólitos, dosar a parte hormonal, dosar a vitamina D.
ou fazer a correta orientação. E nos casos onde o paciente tem uma maior dificuldade em ter criatividade, como fazer a composição, de quais são os melhores grupos nutricionais em termos alimentares, para poder se conversarem, que se casarem na formação de um prato, ele deveria estar sempre ao lado de uma estrutura que a gente fala multiprofissional, de um nutricionista, né? Me fala um pouquinho mais sobre outras possibilidades que esse nosso paciente poderia ter para poder compor uma alimentação sem ter que ficar pensando sempre em ir a uma farmácia colocar doses, às vezes excessivas de algumas vitaminas que podem ser no final até deletérias, né? Sim. Inclusive a suplementação excessiva, né? O excesso de cálcio no organismo, ele causa tontura, fraqueza, então o paciente começa a ficar com desconforto gástrico. Então tudo isso a gente tem que levar em conta, porque o excesso ele causa às vezes as mesmas manifestações da falta. Então a gente tem que fazer esse acompanhamento pelos exames bioquímicos, e a apresentação de um prato, ela não precisa ser todos os dias isso daqui. Então às vezes vai ter dia que você não vai conseguir consumir os vegetais verdes escuros. Ah, não, mas pelo menos eu tenho ali o consumo do leite no café da manhã. A gente só pede para que não substitua as refeições por extras demais, porque isso altera o meu perfil beliscador, que vai respingar, e isso altera também a minha não constância. Então, se hoje eu não tenho os grupos dos vegetais verdes escuros, mas eu tenho consumo do iogurte, do leite ou do queijo no lanche da manhã, ou às vezes no lanche da tarde, a gente tenta organizar, porque isso entra também no critério de alimentação saudável. Eu só tenho alimentação saudável se eu consigo inserir essa rotina no meu padrão de trabalho, de estudo, financeiro e aquisição de localização também. E me fala um pouquinho, qual seria a quantidade ideal, pensando apenas no cálcio, de quanto que eu preciso para poder alcançar, por exemplo, as 1.200 miligramas por dia? Sim, aí a gente vai trabalhar na diversificação. Então, por exemplo, se eu insiro ali no meu café da manhã 200 ml de leite, né? E eu consigo no almoço consumir uma porção, um prato fundo de salada com folhosos, e no lanche da tarde ou no lanche noturno eu ainda consigo oferecer uma fatia média de queijo, né? De queijo branco principalmente, eu já tenho um aporte de cálcio quando não necessita de suplementação. Quando é uma pessoa que não tem nenhuma comorbidade, no caso que tenha osteoporose ou que tenha alguma necessidade de suplementação, como se diz, né? Sim. Na rotina que a pessoa já tem normal ali. Seria essa a indicação. É bem fácil de atingir. Bem fácil de atingir. Basta a gente querer conscientizar e adotar novas posturas alimentares, né? Colocar isso como meta para a nossa longevidade.